início à nossa manhã do Congresso das Irmãs, amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para que nós pudéssemos, Senhor, aprender um pouco mais a Tua Palavra, Senhor. Nos ensina, que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo essa manhã, essa palestra com a irmã Valéria. Abençoa ela, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com a Tua presença, que nós possamos aprender. E nós te damos graças, Senhor, por esse 27º aniversário do Círculo de Oração, porque se nós estamos aqui é porque até aqui o Senhor nos guardou, nos manteve aqui, Senhor. Eu te apresento, Senhor, as irmãs que estão aqui, a irmã Valéria, Senhor, e os irmãos também da nave da igreja, e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, porque tudo que fazemos, Senhor, é para te agradar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Já chamo aqui a nossa palestrante, a nossa irmã Valéria. Aleluia. Irmã, sinta-se à vontade. Glória a Deus. E eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma manhã preciosa, onde nós estamos entregando ao Senhor, né? Já fazemos isso na escola bíblica quando viemos, mas um momento um pouco diferente nessa manhã. E eu sei que Deus vai falar conosco, porque Ele não nos traz para a sua casa simplesmente para nós deixarmos a nossa casa, mas tem algo muito especial reservado para nós, e eu espero de todo o meu coração que nós estejamos com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem. Eu até falei com a Néia, falei: Néia, você me põe num estreito desse, o Rafa não põe. O Rafa já fala: Valéria, nós vamos preparar algo. E aí eu fico: então nós vamos ir preparando algo. Mas a hora que a Soraya falou, eu falei assim: mas como é que vai fazer? Daí se filma, Rafa, como é que vai mostrar no data show os slides? Então nós vamos ir sem slide, sem nada, mas naquilo que o Senhor me conduziu e aquilo que talvez eu pudesse trazer, o Rafa e eu estamos gerando aí no Senhor para fazermos aí algo especial também, que vai incluir toda a igreja ou algumas pessoas, e nós vamos voltar num outro momento para isso, mas eu sei que esse tema, principalmente para nós como igreja, é muito especial, e além de nós entendermos tudo que Deus já fez ontem, tudo que Deus já começou a gerar no coração de vocês, sobre nós sermos esse reflexo da glória de Deus, nós vamos caminhar nesse lugar aí, para que o Senhor continue nos dando instrução de como fazer isso. E aí eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo antes de você se sentar, João 17, se você trouxe. João 17. Eu vou ler a partir do versículo de número 3. Que diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer.
E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu quero que você leia depois, no 17 mesmo, o 10 e o 11, que diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, pois santo guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. E eu quero que você se assente, glorificando a Deus. Por que a gente vai entrar nisso? Para você entender algumas coisas do ser humano, das necessidades que Deus já sabia que nós teríamos, e como é importante a gente entender isso como igreja, né, como povo de Deus, como mulheres que cuidam, né, grande parte da igreja é conduzida e feita por mulheres. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Deus, na sua infinita sabedoria, quando nos criou, Ele sabia que nós, como seres humanos, nós tínhamos 3 necessidades muito básicas, necessidades que são muito importantes para nós. Essas necessidades, eu vou nomear 3, mas é lógico que a gente tem necessidade, eu não estou nem falando fisiológica, de comer, não estou entrando nisso, mas enquanto o ser humano, emoção, o ser humano, sentimento, na nossa alma, a gente tinha essa necessidade, tem até hoje, e isso não mudou. Se a gente for olhar toda a Bíblia Sagrada, até nos momentos de angústia de Davi, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você lembre dessas 3 e guarde no seu coração isso para essa manhã. Que todo ser humano tem, eu tenho, você tem, seu filho tem, seu marido tem, o pastor tem, não existe ninguém que não tem. A primeira necessidade que nós temos enquanto ser humano é de pertencer. O ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer a algo. A segunda é a necessidade dele se sentir importante. E a terceira, de se sentir amado. Até parece uma bobeira, ou até assim, não é. Às vezes confronta muito com o nosso evangelho daí que a gente prega, porque assim, o grande aqui é Ele, e nós não temos dúvida disso. A pessoa mais importante aqui é Ele, e isso também nós não precisamos nem contestar. O amado da nossa alma é Ele. Porém, eu, como a imagem e semelhança dele, tenho necessidades. E para viver em comunidade, viver junto, viver perto, viver crescendo nele, eu preciso entender que eu preciso disso e quem está comigo precisa disso também. E por que isso acontece? Às vezes nós temos tanta dificuldade, porque toda a Bíblia vai falar de pertencer e a gente passa muito desapercebido disso. Por quê? Porque entra muita gente pelas nossas igrejas e sai e a gente nem notou que ela entrou. Talvez a gente citou o nome dela, ou talvez a gente nem citou. Mas essa é uma necessidade que o ser humano tem. Por que alguém vem e se converte ao evangelho? Porque quando ele entra por ali, ele se sente tão pertencente, tão amado, tão acolhido quando isso acontece, que ele fica. E quando isso não acontece, ele não fica. E é por isso que nós temos que entender isso. Então essa manhã, que é uma manhã instrutiva, uma manhã onde nós vamos aprender no Senhor, Moisés, quando foi falar com Deus, ele falou assim: Senhor, não deixa aí, se a tua presença não for. Só que não é só isso, ele diz assim, acaso não é porque o Senhor anda conosco, que as pessoas sabem que nós pertencemos a Ti? Ou seja, eu não posso sair daqui se o Senhor não for comigo, porque é exatamente por causa da Tua presença que as pessoas sabem que eu sou do Senhor. Ou seja, a necessidade que ele tinha ali, mais do que a presença, a Tua presença representa para mim quem eu represento, quem eu pertenço. Eu sou do Senhor, o Senhor pertence a mim, eu pertenço ao Senhor. Logo, nós andamos juntos. Então, assim, isso não é algo que a gente pode pensar assim, Valéria, mas isso é para o mundo espiritual só? Não, é para a vida. Quantas de nós aqui talvez falou assim, eu não vou em tal lugar porque não me convidaram.
família, em qualquer lugar, esqueceram de me chamar. Por quê? Porque eu não me senti pertencente. Se eu pertencesse ao grupo, não teriam esquecido de mim. E nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de saber que nós pertencemos. E parece que a gente se esquece disso como, Valéria? Passando desapercebida, afinal, há muita gente. Só que Deus não nos trata como muita gente. Deus nos trata como filhas. Deus sabe que nós somos únicas para Ele. Talvez num grande contexto como igreja, nós somos muitas. Mas para Ele, o olhar dele, para mim e para você, não é esse. Então é importante você entender que é uma geração que precisa de mais cuidado. Nós vivemos falando isso, nós conseguimos entender que tem menos mesmo, talvez estrutura, sofreu menos do que algumas de nós. E por isso, o sofrimento nos prepara para sermos mais fortes, e às vezes sofrer menos também nos prepara para ser mais fraco. É exatamente isso. Só que existe um senso comum para todo mundo. Eu quero pertencer. E se eu me sinto pertencente àquilo, isso faz sentido para mim. E se eu não me sinto, eu vou embora, como se eu nem tivesse passado por aqui. Então, a necessidade básica primeira do ser humano é: eu pertenço a alguém, a algo. Eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço. E se eu não entender isso primeiro, e depois, enquanto igreja, eu vou pertencer a uma comunidade na fé, eu vou pertencer a um ambiente. E aí, o que Deus quer começar a tratar conosco nessa manhã? Será que eu, enquanto alguém que deseja manifestar a glória de Deus, entende que o outro, e inclusive eu, tenho essa necessidade de saber que eu pertenço? De saber que eu não posso ser esquecida. Por quê? Porque afinal Deus vai usar alguém para manifestar a glória dele. Ele vai usar. E a pessoa que ele quer usar não é o pregador ou só a pessoa que louva, é você, sou eu. É essa pessoa que talvez você nunca imaginou, porque a glória que a gente imagina, essa glória, talvez seja a glória só de fazer alguém se sentir pertencente a algum lugar. Quantas vezes na nossa vida, até na nossa família, nós viemos para a igreja trazendo toda a nossa bagagem. A gente fala assim: eu não me sinto pertencente nem nessa casa. Talvez os jovens que nós cuidamos, eles acabam falando assim: não, eu prefiro ficar na rua do que ficar em casa, porque eu não me sinto parte disso aqui. Na igreja, em algum momento, às vezes, ele começa a se sentir não pertencente. Por quê? Porque a culpa é de alguém? Não, a culpa não é de ninguém. É o nosso senso de incluir as pessoas e dizer o quanto elas são pertencentes a isso. E isso não é porque nós tratamos elas diferente, é porque nós somos um, como nós lemos aqui em João 17, começando, porque, Senhor, eu quero que eles tenham esse coração, o coração de que, assim como eu e o Senhor somos um, eles também são um. Eles são um. E nós não somos nós somos nós. E é importantíssimo a gente conseguir, como igreja, nesse tempo, mais do que nunca, entender que quem entrar por ali, e quem estiver aqui principalmente, porque não adianta eu receber bem quem está ali e não cuidar de quem está aqui, eu preciso me sentir pertencente a isso. Eu lembro até hoje, quando eu vim, faz tempo, a gente veio num congresso, ministrar do trabalhador, a gente falou, se a gente era trabalhador ou empregado, a gente falou sobre o registro na carteira, Você pertence àquela empresa. Alguém registra a sua carteira. Quando você nasce, você tem uma certidão de nascimento. Você pertence a alguém, a uma família. E quando não tem lá, às vezes, o nome de um pai, essa pessoa gera nela dores. Por quê? Porque ela sente que não pertence a alguém, não quis. E quem faz isso depois que isso acontece? Só Deus. Só Deus pode preencher e restaurar o sentimento de pertencimento que alguém pode não ter. Se eu permito, se eu promovo isso através de quem? De mim. Porque agora eu incluo essa família na fé, essa pessoa na fé, e uma vez que eu entendo que se ela não teve um pai, ela tem um pai, e eu represento essa figura que vai apresentar o pai para ela. Então ela não vai mais se sentir órfã, porque agora ela não é mais, ela é alguém que pertence a alguém, a algum lugar. E isso tudo é muito importante a gente construir enquanto
esse tempo que nós estamos querendo ver Deus manifestar a sua glória, porque a glória dele está na unidade, a glória dele está no pertencimento, no senso de que eu faço parte. Então o problema do pastor Eliabe não é dele, o problema dele é nosso, porque afinal ele pertence a esse lugar. E eu conheço muita gente que talvez entrou em, eu já tive, né, amigas que talvez mudaram de denominação e elas falaram assim, nossa, já faz 1, 2 anos que eu estou ali, eu entro e saio. Já faz 2 anos que eu estou ali frequentando, né? E eu fico imaginando como é que alguém entra num lugar 1 ano, 2 anos, e ninguém nota que essa pessoa está ali. Como é que a gente, como alguém que é... Eu não vou nem dizer se você está numa grande catedral ou numa sede, assim, literalmente, porque é muita gente. Mas nós, enquanto povo ainda, né, do tamanho que somos, como é que alguém pode entrar, sair, 1 ano, 2 anos, e eu não entender como essa pessoa, quem é essa pessoa? Mas o pastor, o visitor, não é o pastor, não é. É o todo, é o pertencimento. É alguém que viu essa pessoa, enxergou ela e depois talvez até trouxe para o pastor. Pastor, tem uma pessoa que já faz 6 meses que está conosco. Tem uma pessoa que ela é casada, já faz 5 meses que está vindo aqui na igreja. Mas nós não temos tempo para isso. Porque nós não entendemos a importância do pertencimento. A importância de ser incluído em algo, de pertencer a algo. É por isso que não é difícil quando a gente pensa que alguém fica mais tempo na igreja quando tem um cargo. Ah, Valéria, mas não deveria ser o cargo que deveria segurar alguém? Claro que não, mas é que ter uma ocupação, ter algo para fazer, pertencer àquilo, faz essa pessoa estar mais presa àquele lugar. E quando a pessoa não tem, ela não fica, não deveria, mas quando ela tem um senso de pertencimento, não existe alguém maior ou menor, todo mundo, é todo mundo. Não tem alguém que, não é uma hierarquia onde um manda e o outro obedece, é todo mundo junto. E o todo mundo eu coloquei num grupo e todo mundo se manifestou, pelo menos com sim ou com não. Mas nós às vezes não entendemos nem isso. Então às vezes a gente não entendeu nem o básico do pertencimento, imagina das coisas maiores. A gente não entendeu nem o básico, que é quando alguém pergunta num grupo assim, de nós, estou falando internamente, como corpo. Alguém pode doar isso? E aí soa-se o grilo. Cri, cri, cri. Aí depois alguém já manda um bom dia. Aí parece que o que você falou, na verdade, ninguém nem leu. Por quê? Porque nós não entendemos que alguém que pediu algo, entendeu que aquilo era uma necessidade, e essa necessidade não é da pessoa. Essa necessidade é do todo. Ou é da igreja, ou é do grupo de jovens, não interessa. É de nós, é nossa necessidade. Por quê? Porque se assim como diz no corpo, padece, todos nós também padecemos. Não é sobre se um grupo precisa, todos precisam. Se a igreja precisa, nós precisamos. E esse senso precisa primeiro estar em nós. E como? Primeiro aqui, primeiro em casa, primeiro na nossa casa. Primeiro com a nossa família, e depois se estende à igreja, e depois se estende a quem chega na igreja. Porque quem chega hoje só vai fazer parte daquilo que nós já somos. E depois nós não entendemos como nós estamos, por quê? Porque é uma sequência do que nós já somos. Então se alguém entra num ritmo que já existe, fica fácil, eu não preciso mais nem ficar ensinando. Por quê? Porque já é automático essa pessoa entrar nisso. Então quando eu falo assim, eu preciso de algo, eu posso dar isso, o outro pode dar aquilo. Não, eu não posso, não tem problema. O nosso problema é que nós tratamos o nosso pertencimento como algo que não responde nada. Isso quando você não vai lá ler quem leu, e aí todo mundo leu, né? Todo mundo viu, gente. Por isso que eu achei que estava até sem internet, que ninguém viu. Mas não, quando eu fui ver, de 35 pessoas, 36 viram. Quer dizer, alguém, não sei, acho que eu estou escrevendo em outro idioma. Línguas estranhas, eu não entendi. Porque assim, eu escrevi, preciso de alguém. Não tem. Preciso disso. Não sei. Eu acho que eu estou realmente com falha de comunicação. Aí eu entendo assim, e o que faz você entender que você faz parte daquele grupo? Qual é o seu senso de pertencimento do grupo? Nenhum. Aí a gente pensa assim, mas eu não acho que o pastor... Não, mas é porque quando eu não entendo, quando eu pertenço no pequeno grupo, como é que eu vou entender como eu pertenço ao grande grupo?
Se eu não consigo cuidar, né, do meu pequeno grupo, e é por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele veio 100% homem, sendo 100% Deus, falou, eu vou cuidar de 12. Vou cuidar bem cuidado de 12. Eu sei que vai ter uns meio, né, que até o fim, vou precisar dizer para ele, depois de 3 anos e meio, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Só andar comigo não deu. É uma prova veio aí na sua vida, você vai aprender. Eu andei com você, eu fiz milagre, eu fiz tudo, mas não foi suficiente. Mas não tem problema não. A hora que a espada vir correndo atrás de você, todo mundo, vou te matar, e você fala, não conheço, logo você já vai entender. E aí o negócio, a ficha cai, sabe? E aí ele conseguiu entender, quer dizer, você é um deles, olha só o senso de pertencimento. Você anda com ele. Qual foi a fala quando perseguiram Pedro? Você fala como ele. Você se veste como ele, você é sim um deles. Eu não. É engraçado que quando Jesus foi lá no Getsemane, foi ser encontrado pelas pessoas que estavam buscando prendê-lo, ele era igual a todo mundo. Porque tinha que falar assim, Judas, quando você chegar lá, beija ele, porque eu não vou saber quem ele é. Ou seja, não visto uma túnica diferente para mostrar quem eu sou. Eu sou igual a todo mundo. Alguém precisou ir lá dar um beijo em mim para mostrar que eu era Jesus. Por quê? Porque eu e vocês somos um. Porque o entendimento que eu tenho sobre pertencimento é, assim como eu e o Pai somos um, nós vamos ser um, e nós vamos existir tanto que não tem diferença. Quem bate em mim, bate em você. Por quê? Talvez até bata por engano. Por quê? Porque nós somos parecidos. E a gente precisa buscar essa identidade no Senhor. De sermos parecidas. Ah, Valéria, eu tenho que fazer o que ela faz. Não, você tem a sua identidade. E nenhum senso de comunidade exclui a individualidade de ninguém. Você é um ser único. Você tem as suas qualidades, seus defeitos, as suas habilidades. Isso é seu, é como Deus te fez. E você vai funcionar desse jeito. Só que o senso de pertencer vai além disso. Vai além de gostar ou não da cor do uniforme. Por quê? Porque eu pertenço. Vai além de concordar ou não com o hino. Porque eu pertenço. Vai além de querer discordar ou não de alguma atitude. Por quê? Porque não tem problema, eu pertenço. Então eu entendo que eu estou aqui para somar, não estou aqui para dividir e muito menos para criar nada. Então assim, eu pertenço. Ah, mas eu concordo com tudo. Não é concordar com tudo, é porque isso é irrelevante perto do senso que você tem de pertencer a isso aqui. É irrelevante para mim, se vai pôr arranjo, tem coisa que é irrelevante, mas nós não. Nós potencializamos o irrelevante e diminuímos o que é importante. Por quê? Porque quando alguém põe uma mensagem no grupo, falar alguma coisa, isso é importante. E a cor da roupa, isso é irrelevante. Porque você só vai estar vestida. E não faz diferença nenhuma que você vai usar um dia. Talvez você não use nunca mais. E quanta roupa você já não comprou que você só usou um dia? Nem entrou na outra semana. Tá tudo bem. Não gostei, Valéria. Depois que eu paguei, não tinha mais como trocar, porque eu já fui lá e ranquei a etiqueta. A gente nem faz isso, né? Em vez de eu experimentar primeiro para ter certeza que eu não ia gostar, não, eu fui lá, ranquei a etiqueta, agora eu não posso nem trocar. Perdi a roupa. Mas quando a gente está em algumas situações, a gente fala, não, eu não concordo. Por quê? Porque a gente não entendeu que a gente pertence. E aquilo para mim não faz sentido, nem discutir por aquilo. Por quê? Porque eu quero parecer com ela, porque eu quero ser um povo. Eu quero ser um só povo. Eu quero ir junto. É isso que a gente tem que entender que o ser humano precisa. E quem precisa? O órfão, o abandonado, não todos precisamos. Então, quando alguém está passando por alguma coisa, a gente fala assim, irmã, você pode falar, porque você faz parte do grupo, e o grupo está aqui para te ajudar. Amém, irmã? Amém, igreja? Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. É isso que nós temos junto, é isso que nos diferencia do ímpio. Daquele que é indiferente à dor do outro, é aquele que não é indiferente, é aquele que é extremamente participativo, ele sente o que o outro sente. Mas se isso não acontece às vezes nem com coisas tão pequenas, como é que a gente vai esperar coisas maiores? Se a gente não consegue nem falar, irmã, uma irmã está precisando de tal coisa, fazer uma visita, e aí a gente fala assim, dá para ir algumas irmãs? Ah, então, não dá para ir esse dia, não dá para ir aquele dia também, não dá para ir nem um dia. Mas a dor dela pode ser a minha dor amanhã. E amanhã talvez seja eu que vou estar falando, ninguém veio quando eu precisei.
Então, assim, por quê? Porque eu não tratei ela como alguém que pertence. Porque se ela pertence, eu dou um jeito. E ninguém vai fazer algumas coisas porque é desocupado, vai porque prioriza. Eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer, você não está aqui porque você não ia gostar de dormir até tarde. Mas é a prioridade que eu dou para as coisas que eu dou importância. Tudo que é importante para mim, eu priorizo. Aquilo que não é, eu não priorizo e pronto, não tenho o que discutir. Quando a gente é jovem, não tem horário, não tem dia. Hoje em dia não precisa ser jovem, né? Você está no Zap, você está namorando, você fica até de madrugada. Uns nem namora, mas fica até de madrugada do mesmo jeito conversando. Ou seja, o que é prioridade? É o que eu priorizo, é o que eu dou meu tempo. Então, se eu tenho esse senso, e por que eu estou batendo tanto nessa tecla em relação a você pertencer? Porque a Bíblia inteira, sagrada, vai falar sobre isso. Porque Davi queria tanto esse desejo de pertencer, que ele falou assim, olha Senhor, eu pertenço ao Senhor, é porque o teu Espírito habita em mim. Então, o Senhor retira tudo de mim, menos o teu Espírito Santo. Por quê? Porque isso para mim é mais importante do que o reinado, do que a coroa, do que tudo. É eu saber que o Senhor habita em mim. É esse senso que nós somos juntos. Eu pertenço, eu não ligo. Eu não ligo para as outras coisas, eu ligo para saber que eu e o Senhor estamos juntos. É isso. Isso é mais importante que tudo. É o ser cheio dele ser mais importante do que o resto. É o gastar mais tempo com aquilo que vai me fazer alguém olhar como, provavelmente foi ministrado onde é quando alguém olha e vê o seu rosto resplandecendo, porque sabe quem você pertence. Por quê? Porque Ele habita em você. E eu acho que a gente precisa parar de trazer Deus para esse lugar de visitação e fazer com que Deus se torne em nós um lugar de habitação, porque foi isso que Ele quis fazer. Quando a gente lê João, a gente entende assim, olha, eu não quero visitar vocês, eu quero habitar em vocês. Eu não quero ir visitar vocês de vez em quando, num congresso, num culto de domingo, numa ceia. Eu quero habitar no meio de vocês. Eu não quero visitar a irmã quando ela vem para o culto, eu quero visitar e habitar na casa da irmã, na vida da irmã, no trabalho da irmã. Por quê? Porque agora eu não visito mais ela, eu habito nela. E quando eu estava antes na escola bíblica, eu falava assim, olha gente, entenda, Antigo Testamento, Deus colocava o seu espírito e saía. E é por isso que a gente fala, porque Saul não percebia, Sansão não percebeu que o espírito já tinha se apartado dele. Ou seja, entra e sai. O espírito se apoderou, saiu. Entra e sai. E Jesus veio ressignificar isso e fala assim, olha, eu vou, mas você não vai ficar sozinho, porque eu vou mandar alguém que vai estar com vocês de vez em quando? Não. Até a consumação dos séculos, ele vai estar sempre com vocês. Agora ele não vai e volta, agora muda, agora é a graça. E a graça é o quê? É ele vai embora? Não, agora é a graça, agora é. Você já pertence a ele. Sabe o que acontece então quando você peca, quando você faz algo que ele não gosta? Ele não sai, ele se entristece. É por isso que a Bíblia fala assim, olha, não extinguais, não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. E quando eu estou vendo coisas que não agradam a Deus, ou quando estou fazendo alguma coisa, o que acontece? Ele fala assim, olha, ele não foi embora do mesmo jeito, presbítero Claudio, ele não foi embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com ciúmes. Por quê? Porque ele continua em você. Então você não sabe que o Espírito que habita em você tem ciúme de você? Ou seja, ele não foi embora e volta depois, quando você parar de fazer o que você está fazendo. Ele está aí. Ou está triste, ou está com ciúmes, mas ele está aí. Ou está sendo extinguido, que é quando a gente diminui, como uma brasa. Ela é grande, depois ela vai ficando pequena, até que pode ser extinguida. Mas ela não some, ela fica pequena. Mas só que é o senso de pertencimento. Eu não tenho nem isso, às vezes, com o Espírito Santo. Porque eu acho que o Espírito Santo não está em mim. Que ele vai vir num culto, que ele vai vir num louvor, que ele vai vir e que ele não anda comigo o tempo todo. Primeiro eu preciso entender tudo isso, para eu entender que é um privilégio pertencer. Esse senso só a comunidade da fé faz. Esse senso de ser igreja sozinha como um braço andando por aí sozinho não existe. O que isso quer dizer? Que eu só sou o corpo, eu só sou a igreja quando eu estou junto. Porque o senso de pertencimento tem que existir, isso é princípio, isso é base para a gente ter a nossa fé. Por quê? Porque não importa se um membro é maior ou menor. Mas aqui, aí a gente fala, né? Se for lá ler em Coríntios, eu anotei, mas eu sei que o Espírito Santo deve estar falando com você, no sentido de falar assim, olha, eu já disse para vocês que
Aqueles que menos aparecem, dê a eles mais honra. E não fique valorizando o que aparece mais, porque você está vendo. Por quê? Porque será que se eu tirasse um rim de você que não aparece, você daria menos importância? Ele faz parte do seu corpo. Não, mas você vai valorizar o quê? O seu braço, o seu cabelo. Você vai valorizar o que é aparente, mas espera aí. Os menores, os que não aparecem, eles têm tanta honra quanto esses que vocês valorizam muito. Por quê? Porque não existe, o pertencimento é mesmo. Para eu ser corpo, eu preciso estar junto. Eu não posso ser alguém separado. E aí eu preciso reforçar isso, porque se a gente entender isso agora, imagina como não vai ser, pastor Eliabe, daqui por diante. Imagine como não vai ser o senso de, irmãos, se cada um der R$1, se cada um der R$10, mas a gente pensa assim, não, mas eu não tenho oferta no sentido de levantar alguma coisa para a igreja. Não, porque não é se um der 1.000, é se cada um der 10. É esse o senso de pertencimento. Eu lembro até hoje que eu vi uma igreja que ela precisava comprar banco, né? Cadeira. E aí eu achei lindo isso, lindo. Era uma igreja muito grande, nem precisava, não era pelo dinheiro. E aí assim, você tinha, Eliabe, lá um mapa no fundo das cadeiras. Então você abençoava com uma cadeira, o valor de uma cadeira, e você ia lá e colocava o alfinetinho, sabe, assim, aquela cadeira, contribuir. E aí o pastor veio e falou assim, não é por causa do valor, é pelo senso de pertencimento. Não é porque a igreja talvez não pudesse comprar as cadeiras, mas é porque eu participo ativamente daquilo. Essa cadeira não é do pastor ou da igreja, essa cadeira é nossa. Nós contribuímos para essa cadeira. Então, quando eu consigo entender isso como cultura do reino, cultura de Deus, eu vou mudando essa configuração de que não é mais sobre eu, é sobre nós. Por quê? Porque se ele, quando construiu todas as coisas, ele disse, façamos. Nem Deus criou tudo sozinho. Porque ele disse lá em Gênesis, façamos o homem, façamos ele a nossa imagem, como nossa. Quem estava lá? Quem estava com ele? Ele falou assim, eu faço, eu sou Deus, eu não preciso nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Mas não, é nós. Então você entende o poder de um Deus tão grande, que até ele, quando vai falar do que ele faz, de uma criação, ele fala, é nós. Nós vamos fazer. Nós vamos. E isso está perdendo cada dia mais. E não está perdendo na igreja, porque já vem perdendo na nossa casa. Porque isso aqui é meu. E isso aqui é seu. Porque o carro é meu. O carro é seu. Porque isso aqui fui eu que comprei. Isso aqui foi você. Porque isso não é seu, isso é meu. E não é nosso. E aí quando a gente vem para cá, não é só a igreja, é o meu coração que já é um coração individualista. Que é tudo meu. Meu e meu. Eu paguei, eu comprei, eu tenho, eu faço. E não é sobre isso. É sobre, não interessa quem pagou, é nosso. O banheiro não é da igreja, o banheiro é nosso. Mas e na minha casa? A bagunça é da minha mãe? Não, a bagunça é nossa. Você entende isso? Amém? Amém. Você entende como a gente precisa construir isso primeiro em nós? Você entende como a gente precisa construir isso no nosso coração? Para que a gente possa viver isso aqui em comunidade? Porque talvez a gente possa não cavar muito e não vai dar tempo. Mas a gente vai entender que esse senso já vem da nossa casa. Já vem dessa questão da gente entender assim, olha, é tudo meu. Se não fosse eu, não teria isso aqui. E aí você pensa assim, aonde Deus entrou ali? Aonde entrou o senso do nosso? Eu não estrago algo porque não foi meu, não foi eu que comprei. Eu não coloco chicletes, por exemplo, no banco da igreja porque não é a minha casa, não é meu. Por quê? Porque isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Então, assim, tudo que tem aqui é nosso,
tudo que tem na nossa casa é nosso, é da nossa família, alguém pagou por aquilo, então é nosso, mas você mora lá, você pertence. Quando a gente entende esse senso, a gente começa a construir isso. E que bom, né? O presbítero Cláudio está aí e trabalha com criança, que bom se a gente conseguir construir isso desde uma escolinha bíblica. Se a gente parar, às vezes, de ensinar só a pintar, e a gente falar assim, olha, esse lápis é nosso. Essa sujeira não deixa, por quê? Porque nós que limpamos para sair. Começa tudo na base, começa tudo no nós. É nós que arrumamos essa salinha. Por quê? Porque essa salinha é nossa. Só que a gente não é. A gente não tem isso. E a gente não entendeu porque o evangelho todo é sobre nós. Nós, quando eu digo, não estou falando que não é sobre Jesus, estou falando sobre nós, enquanto entendermos que Ele e eu somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. É isso que Ele falou, olha, quando vocês me verem, e tanto que os discípulos vão falar assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E eles assim, mas vocês não estão vendo? Quem me vê, vê o Pai, vocês não viram ainda. Vocês não entenderam nem quem eu sou, porque vocês querem ver outra figura, vocês não vão ver. E aí eu pergunto para você, será que alguém que vai vir na igreja hoje, tem jovens aqui, o seu amigo, ele vai ter que ver outra figura? Será que a gente vai passar uma vida inteira não fazendo mais Ruths, Noemi? Será que a gente vai passar uma vida inteira não vendo mais Marias, mais Martas? Será que a gente vai passar uma vida inteira só admirando histórias e não escrevendo a nossa história como alguém que também carrega algo muito precioso, que entendeu o senso de pertencimento e fala, não, agora é sobre mim. Agora é sobre a história que eu estou construindo com a minha casa, na igreja, no reino. Não é mais sobre eles, porque eles já foram. E se vocês tivessem, ou lerem até o capítulo que é do tema, você vai entender que ele está construindo isso. Paulo está falando assim, olha, eles achavam isso e até hoje eles estão com um véu e o coração deles está tampado para enxergar o que eles deveriam enxergar. Por quê? Porque eles não entenderam que se naquele tempo eles achavam que aquilo é glória, imagina hoje. Imagina se ele tivesse visto o que nós vemos. Imagina se ele tivesse participado daquilo que nós participamos. É isso que Paulo está querendo dizer. Você tem noção de que se eles contemplaram essa glória e já se maravilharam, imagina agora sabendo que todo mundo carrega, que tem um monte de portadores da glória onde eles estiverem. Você imaginou o que é isso? O que isso impactaria no inferno, em qualquer lugar que você chegasse? Quando você entender que a glória não é de uma pessoa, a glória de Deus, ela é levada quando a gente carrega a presença, ela vai junto conosco. Então, esse senso de pertencer é importantíssimo. Porque se eu não tiver uma pessoa aqui, e ela não transmitir isso para mim, eu vou embora. Se você está num relacionamento e você não se sente pertencente, você quer ir embora. Se você está numa família que você não sente que você pertence, você quer ir embora. Todo lugar que você vai, que você não se sente pertencente, você quer ir embora. Então o grupo tem que fazer eu me sentir pertencente? Não. Você precisa fazer com que a pessoa que chegou no grupo sinta que ela pertence tanto ao Senhor, que fazer parte do grupo é só uma manifestação disso. É isso. E agora o importante, Valéria? Por que a pessoa... É porque tem gente que quer ser importante. Tem gente que... Mas peraí. Porque Deus me amou tanto. Então eu não sou importante? Porque eu tenho um Deus que me amou tanto, que entregou o único filho que ele tinha por alguém que não é importante? Porque quando eu falo assim, olha, vamos glorificar a Deus, porque aqui tem uma alma que aceitou Jesus, e uma alma vale mais que o mundo inteiro, essa alma não é importante? Então por que depois isso sai do nosso discurso, na prática, a gente fala assim, agora falando que essa é importante? Não, mas é porque ela é importante. É porque se ela sair do grupo, ela é importante. É porque não é... É porque quando Jesus falou assim, olha, o bom pastor, ele quis trazer uma figura para a gente entender a importância que nós temos, ele falou assim, olha, ele deixa 99 e vai atrás de uma. Por quê? Porque não importa que ele tem 99, uma é importante. Mas a gente só quer falar isso para uma alma vir para Jesus. A gente não quer falar isso do lado com a pessoa que está do seu lado e falar assim, você é importante, né? Você é importante. Você é importante.
Soraya, você é importante. Por quê? Porque quando a pessoa ela acha que ela é importante, porque nós fizemos ela acreditar nisso, a gente fala assim, fulano agora já está achando que é importante. É igual a criança, fala mamãe, fala papai, fala tudo. E agora, para de falar, pelo amor de Deus, vai assistir televisão. Anda, vem aqui no colo, agora não para essa criança, onde vai, eu tenho que ir atrás dela. Mas primeiro você quer que ela ande, depois quer que ela pare de andar. Primeiro você quer que ela fale, depois quer que ela pare de falar. A gente faz isso na vida. E aí quando cresce a gente continua fazendo. Agora se a pessoa quer que a gente fique lá lambendo ela no grupo, que a gente quer que a igreja fique indo atrás dela, quer. Porque quando ela veio aqui na frente, você disse que ela era importante. Você cantou, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus e para você não? Não, você é importante. A sua presença é importante, não é o seu serviço, é a sua presença. E a Bíblia vai falar isso em todos os sentidos. Porque quando a gente vai ver ele lá com Gideão, eu sou o menor, sou mais pobre. Não, Gideão, você é importante. Escolhi você. Não tenho família famosa, não tenho nada, não tenho. Eu estou aqui malhando em um lugar, nem coragem eu tenho de malhar em outro lugar. Eu já estou fugindo também dos meninos, porque eu me enfiei aqui nesse buraco para mim malhar o trigo aqui, para mim ver se eu preservo a minha própria vida. Não é uma questão de ser importante, eu nem quero ser importante. Não, você vai, porque você é. E como que eu sei que eu sou? Porque ele é contigo, varão valoroso. Amém. Ele disse isso para ele. Ou seja, eu sou importante para Deus. E agora eu sou importante para esse grupo. Eu sou importante para essa igreja. Eu não posso tratar as pessoas como vai um, Deus manda 10. Mas é o contrário, né? Não pode sair um, eu deixo as 99 e vou atrás. Não é assim. Mas eu não vou ficar. Não, você não vai ficar. Você tem que respeitar mesmo, porque às vezes a pessoa quer ir embora e é um direito dela. E você ama tanto ela que você deixa ela escolher. Só que antes dela ir embora, você diz o quanto ela é importante. Antes dela ir embora, você diz o quanto ela vai fazer falta. Antes dela ir embora, você deixa claro o valor dela. E depois, se ela quiser, ela pode ir embora. Eu não estou falando para você ficar prendendo uma pessoa, só estou falando para você não deixar ela ir embora com um senso de que ela não valia nada. É isso que a gente precisa entender, porque Jesus não prende ninguém. Por isso que a gente tem um monte de pessoas afastadas da presença de Deus, porque Ele não segura. Você quer, você fica, você quer, você vai. Valéria, a pessoa não queria mais ficar no grupo. Tá tudo bem, é um direito dela. Se nem Jesus obriga ela, quem sou eu? Só que antes dela ir, eu tenho que fazer ela entender. Ela é amada, ela é importante, ela pertence, isso aqui, isso é o lugar dela. E quando ela quiser, ela volta aqui. Eu deixo ela com esse sentimento. O seu lugar é esse. Não tem problema se você não quiser ficar agora. A gente respeita. Mas a gente te ama, você é importante e o seu lugar é aqui. Quando a gente entende isso, a gente começa a inverter e tirar esse discurso egoísta. A pessoa que sabe, 30 anos de crente agora, Rafael, pelo amor de Deus, né? Dá licença, né? Agora eu vou ficar lá, 30 anos, pensando, então gente com mais idade não precisa se sentir importante, pertencente, nem amado. Nunca vi isso. Nunca vi uma pessoa por ser velha ou por ser jovem não querer ter esse sentimento dentro dela, de se sentir pertencente, de se sentir importante, de se sentir amado. Não existe idade para isso. Porque habita alguém aqui dentro, uma alma que deseja isso. Por quê? Porque quando Jesus veio, o sentimento dele, que foi de rejeição, do que a gente sente, todos os sentimentos ele tinha. Mas ele tinha um amor que era, quando ele foi lá ser batizado, ele falou assim, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem grande prazer. Só que o ministério dele estava começando naquele momento. Ou seja, não era pelo que ele fazia, nem pelo que ele ia fazer. Era por quem ele era. Então, não é pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer, é por quem ela é. Então, eu entendo que ela é amada, que ela é importante, que ela pertence por quem ela é. Porque Deus habita nela. Então, Valéria, eu preciso entender isso. Por quê, gente? Porque olha que legal. A Bíblia vai falar assim: tendo Cristo morrido por nós quando nós éramos muito boas pessoas. Nós éramos maravilhosos. E aí Jesus foi lá e falou, agora eu morro, porque agora você está valendo aí alguma coisa. Não. A Bíblia vai falar assim, olha, tendo Ele morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Eu falo sempre isso, Jesus ele é tão diferente de tudo, que ele dá um cargo de liderança para Judas, né? Vai,
cuidar das ofertas, você revela quem você é, mas eu revelo quanto eu acredito em você. Tudo bem. 2 Coríntios 8, 9. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu queria ler com vocês. Mas fique tranquilo, você não precisa... Vocês conhecem, eu vou ler na versão atualizada. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, se fez pobre. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. É o que a gente faz com o filho, né? A gente deixa de comprar para a gente, para comprar para eles. Mas antigamente, quando o pai deixava de comprar, porque não tinha nem para ele, nem para eles davam mais valor. Hoje a gente deixa de comprar para a gente, comprar e fala assim, o problema é seu. Quem mandou você fazer eu nascer? Eu nasci, pedi para nascer. Eu não pedi para vir no mundo, você que quis, agora aguenta. Não, antes o pai não tinha nem para ele, então não tinha dor na consciência do pai. Porque o pai não tinha, nem para ele, piorou para dar para os outros. Hoje a gente teria para a gente, prefere dar, se tornar pobre para fazer o filho rico, e o filho é o mínimo. Esse iPhone 8 não podia ser o 12? Fazer o quê, né? Não tá bom ainda. Tá bom por enquanto, até eu fazer 18 anos, né? Financiar em 24 vezes no Casas Bahia, depois eu me viro. Porque aí eu vou saber quanto que custa, né? Agora não. Por que eu estou falando isso? Porque você tem um pai que fez isso por você. Ele era rico, se fez pobre para que eu fosse rica. Ele não desfrutou de nada para que eu e você desfrutasse. Então eu não posso achar que eu não sou importante. Por quê? Porque foi isso que ele fez. Ele falou, eu poderia ter tudo, preferi não ter para que você tivesse. Então eu não posso tratar a Daiane como se ela não fosse importante. E ela não é importante porque ela é esposa de pastor, não é importante, ela é importante porque ela é filha, porque ela pertence. Porque antes de tudo isso que você pode imaginar, ela é filha de Deus. Ela não precisa do cargo, não precisa ser esposa de ninguém, ela é a Daiane. Quando eu consigo olhar para o outro com essa humanidade, eu consigo amar as pessoas. Por quê? Porque ela é uma alma tanto quanto você. Não existe cargo, existe uma pessoa. E o último, se sentir amado. Por que eu estou falando tanto isso? Parece tão banal. E parece assim uma coisa que, a gente... quando eu falo banal, assim, parece que a gente não presta atenção. Será que a gente tem feito isso com as pessoas que a gente convive primeiro? Será que a gente tem falado assim, que bom que você é meu esposo, você é meu filho, como eu sou grata a Deus por isso, que eu pertenço, que Deus escolheu na nossa família, com um monte de problema, que tem vontade de pegar as trouxas e sair correndo, mas que bom, que eu dou graças, em tudo dai graças, é assim? Mas quando a gente entende isso, que eu pertenço àquilo ali, que Deus tem um propósito para eu estar ali, que eu sou importante para aquela família e eles são importantes para mim. Sabe por quê? Uma pessoa que tem esse senso de valor, e aqui está talvez o Eliabe, ou, tô falando assim, a gente às vezes tem esse privilégio de trabalhar hoje, ou não privilégio para alguns, em lugares, que tudo que essas pessoas perderam foi isso. Elas não têm o senso de pertencimento, elas não têm o senso de que são importantes, elas não têm o senso de que elas são amadas. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem vai fazer isso para elas, embora seja, a gente sabe, provisório, passa, mas é muito bom ter esse sentimento. O meu cérebro necessita dessa química, desse sentimento. De sair daqui me sentindo importante, sair daqui me sentindo amada, sair daqui me sentindo que eu sou alguém que pertence a isso aqui. Por quê? Porque alguém lá fora, o nosso adversário vai fazer exatamente isso com essa pessoa. Ele vai lá pagar a dívida de alguém que deve. Ele vai fazer coisas para mostrar que você pertence. E a gente tem algumas denominações no crime que a gente pode pensar assim, que dá esse senso de pertencimento. Você está aqui, mas lá fora tem gente cuidando de você. Não está acontecendo nada com a sua família. Você pertence. Aqui está fechado com a gente. Infelizmente, a gente às vezes ouve assim, se não funciona essa justiça, a outra funciona.
Porque eles vão lá e resolvem. E o problema é deles? Não, não é. O problema não é deles. O problema é de alguém que faz parte deles. Ou o problema é algo que vai atingir a eles. Porque eu não quero que isso chegue aqui, então eu vou lá e resolvo. Por quê? Porque daí esse problema não chega. Não é meu, mas me atinge. Será que a gente tem esse senso de pertencimento? Será que não é por isso que Jesus já deixou assim, olha, os filhos das trevas são mais. É nesse momento que ele escreveu. São mais. Eles são mais. É a única vez que a gente é mais que vencedor. Mas existe um momento que ele vai falar assim, ó, os filhos, que eles são mais do que vocês. Porque esses outros que são das trevas, eles têm esse sentimento de se preservar. Aqui ninguém fala nada. Não é igual a gente. Acontece uma coisa, todo mundo está sabendo. Porque ele se preserva. Porque ele é mais. Ele quer preservar aquilo que ele pertence. É tão importante para ele preservar a imagem do que ele pertence, que ele não faz isso. Quantas você poderia trazer aqui para mim? Outras fés que você nunca vê um escândalo sobre ela. Você acha que não existe? Por que será que a gente não escuta um escândalo sobre algumas coisas? Sobre alguns lugares? Porque existe um senso de pertencimento. Existe um senso de que a gente está fechado. Aqui a gente se preserva. Isso é tão bíblico. Por quê? Porque aquilo que acontecer, você chama um, para você falar com um diante de um. Se não resolver só entre você e ele, chama mais um para servir de testemunha. Não é chama a rede social para servir de testemunha. Não é chama todo mundo, chama o grupo, chama as pessoas. É vocês, é entre vocês. Vocês vão ser inteligentes a ponto de saber que eu não posso contaminar o todo. Eu resolvo agora, eu resolvo aqui. Só que a gente precisa aprender a resolver. Se um dia você for ver sobre processo de aprendizagem, você vai ver que ensinar e discutir com sabedoria, ensina muito mais você do que ouvir, do que ler. Que é o debate, né, Cláudia? É o debate, é você se abrir. Mas você não debate com a Daiane para ela estar certo ou errado, é para ela entender o meu ponto de vista, eu entender o dela e depois a gente falar assim, olha, é verdade, eu achei que o dela tá assim mesmo, eu ouvi e agora eu posso ter um outro ponto de vista a partir do dela e ela talvez mude um pouco o ponto de vista dela. Assim que a gente cresce, mas a gente não gosta. Então, quando tem um problema, a gente não quer resolver com a pessoa, a gente quer resolver com todo mundo. E aí todo mundo sabe que há um problema, por quê? Porque eu não quis chamar a Daiane, porque eu sei que ela é problemática, se eu chamar ela, vai ser terrível. Melhor eu já falar para todo mundo, porque se acontecer de novo, já não acontece. Só que esse acontecer de novo é assim, não, você não está falando nem o nome dela, só que você está expondo todo mundo a um fato que nem precisava ser exposto. E aí eu não trato dela, porque isso vai para o mundo até corporativo, quando você trata o mau funcionário, a pessoa que cometeu algo, assim como você trata o bom, você não melhora o ruim e você desanima o bom. Você desanima o bom porque ele é bom, ele está fazendo tudo certo. E o ruim, que não teve punição ou que escutou a mesma coisa que todo mundo, também não melhora, porque ele não foi corrigido. Então a gente precisa entender, tipo assim, filho é tudo igual. Não, filho não é tudo igual. Nem para Deus, nem o seu. Se você tiver 3, como ele tem, não é tudo igual. Cada um tem a sua personalidade. Eu amo meus filhos tudo igual. Não, não ama igual, porque a gente não ama igual. A gente ama muito, mas a gente não ama igual. E não é que a gente ama mais ou menos, mas a gente ama porque até a linguagem do amor dele não é igual. Então, se eu amar um beijando e o outro, a linguagem dele é palavras de encorajamento, ele se sente odiado e o outro está se sentindo amado. Ninguém é igual, e Deus sabe disso, Ele fez a gente assim. Mas a gente falou assim, para mim aqui todo mundo igual. Desculpa, não é igual. E quando você quiser lidar com gente, não lide com gente como se ela fosse igual. Porque eu não faria, então você não faria. Mas o outro não teve a sua vida, a sua educação, não aprendeu como você aprendeu. Então, olhe com outro olhar, porque ele não é você. Isso eu demorei para aprender. Porque eu também vim nesse discurso de todo mundo é igual aqui, viu? Não, não é. Porque a minha história não é igual à história
né? Não é. Ela teve uma história de vida, eu tive outra. Ela teve uma base, eu tive outra. Talvez para mim aquilo ali é um absurdo e para ela é super normal. A gente fala muito isso lá onde a gente trabalha. Isso aqui me choca, mas para eles é a coisa mais natural do mundo. Esses dias uma moça perguntou assim para você, para mim, ter um filho preso para você é normal? Não, né? Mas para quem tem um monte, é. Ou para quem vem de uma família que tem um monte de gente que é. É um absurdo você imaginar que isso seria normal. Mas naquele ambiente, onde já foi um, saiu um, volta outro, é. Então eu não posso vir para essa pessoa porque isso é errado, para ela não é. Porque é o meio que ela vive. E como que eu tenho dificuldade, para a gente ir encerrando, entender como Deus nos trata. E como nós precisamos manifestar essa glória que nós queremos ser o reflexo dela. Trate o outro com humanidade. Nunca se coloque acima de ninguém. Nem abaixo. Se coloque igual. Porque é isso que você é. Você é igual do ponto de vista de estar junto. Por que até quando a gente fala assim para fazer um treinamento, a gente nem gosta de fazer todo mundo de frente é uma roda? Porque é todo mundo igual. Porque todo mundo está ali para aprender. Não existe alguém superior ali. Que ninguém é. Só que a gente às vezes vai partir do princípio que o outro... Eu falo sempre isso. Quando eu discipulo alguém, eu falo engraçado. Quando eu faço alguma coisa, não foi minha intenção. Quando o outro faz, eu não quero nem saber. Comigo não tem mais vez. Eu não perdoo a irmã que fez isso comigo. Perdoo não. Mas por quê? Não. Porque ela fez. Você viu o que ela fez? Mas e quando eu faço? Gente, eu não tive a intenção de fazer isso. Eu não tive. Deus sabe. O meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus não sabe que eu não fui. Eu não quis fazer isso com a pessoa. Eu não quis. Então quando é comigo, misericórdia. Senhor, quando é com o outro, justiça. A gente é assim. Por quê? Porque a gente sempre vive numa condição de tudo eu. Nunca nós. Nunca nós. Não se quebra aliança. Não se perde ninguém. Não se descarta ninguém. Por quê? Porque é nós. Porque quando um membro do corpo padece, todo mundo padece. Porque quando um cai, todo o corpo sofre. Porque quando um está passando por uma situação difícil, todo mundo está passando. E porque se eu não estou passando ou não estou sentindo nada, eu estou pior do que quem está passando. Porque eu não entendi a construção de Deus em mim. O problema é que nós só entendemos quando é na nossa casa. É por isso que Deus precisa desviar um filho. É preciso que Deus precisa levar alguém. É preciso que Deus às vezes precisa fazer coisas em nós para a gente quebrantar um pouco o nosso coração e falar, então, né? Você também passa. Eu sempre falava isso. Falava assim, Senhor, por que tem filhos de pastores desviados, Dai? Tantos filhos de pastores desviados, por quê? Porque o irmão deu testemunho na casa, né? Porque o irmão vivia mais na igreja do que na casa, não cuidava da família. Irmão, se cuidar muito da família, a igreja xinga. Se cuidar muito dos filhos, o filho xinga. Não dá para agradar todo mundo. Alguém vai tomar xingo, entendeu? A igreja, o pastor não para, porque só fica com a família. E lá, e agora os filhos não param. Não dá. Alguém, entendeu? Mas você tem que ser equilibrado. Difícil, porque o outro sempre quer mais. Mais. Mas por que então, Valéria, você acha? E eu vou falar um achismo. Eu acho porque Deus foi 100% Deus e se fez 100% homem. E eu, às vezes, vivo 100%, né? Mulher, querendo ser 100% Deus. E ele fala assim, eu vou mostrar que você é humana. Eu vou mostrar quando você for falar um discurso, você saber o quanto dói. Talvez você tenha esse privilégio de ter todos os filhos na casa de Deus, né? Ou com idade, tem muita gente que tem, depois cresce, a gente infelizmente perde o controle. Por quê? Porque não controlou não, porque você faz até onde você pode. E depois ele começa a pensar e tem, né, ele acha que ele ganha essa independência. Mas você fez a sua parte. Mas por quê? Porque quando você falar do filho de alguém, você vai saber que você tem. Porque quando você tiver que fazer algum comentário a respeito de alguém, você vai falar assim, você sabe? Você acha que é fácil? Aí o Espírito Santo vai falar assim, não é. Então não fale. Quando você falar do marido de alguém,
Já vi irmã chegar para a irmã e falar assim, nossa, irmã, você está 15 anos na igreja, seu marido se converte, sinal que você não dá testemunho na sua casa. É tão pesado as nossas palavras, sabe por quê? Porque talvez Deus faça a gente passar por algumas coisas para a gente sentir quanto dói. Por quê, Valéria? Porque, primeiro, nem a irmã tem poder de convencer ninguém, só o Espírito Santo. Tem grandes pregadores que os seus pais, os seus filhos ou pessoas não são convertidas. Por quê? Porque não é sobre ele. Não é sobre ele. Não é se ele é bem eloquente, se ele tem teologia, é sobre o Espírito Santo. E é a obra do Espírito na vida do outro, não é na sua. E às vezes Deus tem que nos apertar e colocar a gente num lugar para a gente falar assim, você entende? Você entende que dói? Você entende o que é uma mãe ou uma esposa entrar sem o marido? Você entende? Você entende esse lugar? Quando você entender que você pertence e algo é tirado de você, você entende? Quando você entender que alguém é importante para você, se a pessoa for tirada, você vai entender? Quando você entender que você é amado e alguém que você ama muito deixar de amar você, você vai entender que isso dói? Então você vai entender o quanto esse sentimento é importante. O problema é que a gente valoriza quando a gente perde. Perde. E o que Jesus quer? Numa manhã como essa, nos trazer para uma reflexão, para dizer assim, todo ser humano precisa entender que ele pertence. Filho, você pertence. Filho, marido, irmãs, vocês são amadas por mim e pelo Senhor. Vocês são importantes para o grupo, para mim e para o Senhor. Igreja, vocês são importantes para mim e para o Senhor. Esse sentimento tem que estar dentro de mim. Esse sentimento tem que estar dentro de mim. E aí sim a glória de Deus desce, sabe por quê? Porque quando você for ler Coríntios 12, e ele for falar dessa glória, daí eu encerrando, ele vai falar dessa glória. E aí vem a parte mais linda, Coríntios 13. Ainda que vocês queiram expressar glória, eu vou mostrar para vocês algo mais excelente. 13, o amor. Porque o amor faz eu me sentir pertencente. Porque os maridos amam a esposa como Cristo amou a igreja. Porque o amor encobre uma multidão de pecados, né? Porque o amor muda a nossa fala. Porque o amor muda o nosso comportamento. Porque o amor muda quem nós somos. Porque eu sou transformada, não é por causa da religiosidade, dos usos e costumes. Eu sou transformada pelo amor. Então, depois que ele fala tudo isso de você querer manifestar, agora fala assim, olha, tudo bem, vocês estão vendo tudo isso da glória, tá? Mas agora vem para cá. Vem entender um pouquinho. No 12 eu vou falar do corpo, e no 13? No 13 o amor, no 13 é o amor. É a construção de que se você ama, você é tolerante. Se você ama, eu não pertenço, eu não pertenço àquilo ali, àquele grupo, não. Não tem condomínio lá no céu, não sei o que, não tem condomínio, aqui tem. Aqui a gente gosta de morar no condomínio, lá não tem. Lá não vai ter portaria, só um porteiro, né? Mas você chegar lá, você já entrou, né? O porteiro está mais lá embaixo, eu acho, né? Para conversar do que lá em cima. Se eu subir, já estou bem. Agora, se eu não precisa, né? Eu sei que eu vou ter as minhas obras, eu sei que eu vou receber o galardão, a gente não está entrando nisso, mas assim, não vai ter ninguém lá para falar, mas eu só entro se eu estiver aqui, senão, não. Não, eu não vou. Eu não aceito, Valéria, eu não aceito isso. Não aceita? Não aceita. Quem somos nós para não aceitar? Eu não perdoo também. Quem somos nós para não perdoar? Não, Valéria, porque isso aqui que fizeram foi injusto. Quem sou eu para falar de justiça? Isaías vai falar assim, sabe com que a sua justiça parece? Com um trapo de imundícia. Você se considera uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa justa, é? Leia Isaías. Isaías falou assim, olha, porque a justiça de vocês para mim, Deus falando, Senhor, eu não acho justo essa pessoa ter entrado aqui, eu não acho justo essa pessoa ter vindo aqui. Então você não acha? Mas a sua justiça não é a minha. Eu sei, eu. E é Ele. Porque talvez eu veja aqui o visível, mas o invisível é só Ele que vê. Então eu queria muito que nessa manhã que o Senhor tira a gente da nossa casa e nos traz para um ambiente de
instrução, nós parássemos para entender que quando alguém não se sente importante, não se sente amado e nem pertencente, essa pessoa desanima. Da fé, da família, do trabalho, de qualquer lugar. Agora fulano não faz isso e quer que eu fico lá. Isso, quer que você fique lá falando assim, que bom, Rafa. Rafa, que coisa linda, que transmissão maravilhosa, que excelência. Glória a Deus, que som. Estava lá, eu cheguei do culto lá de Porto Feliz ontem, gente. E eu queria muito ter vindo ver a Ruth, porque, né, eu amo a minha Barbie pentecostal, eu falo para ela. Eu falo, você é minha Barbie pentecostal. Não pude. E graças a essa igreja, as pessoas que se sentiram parte, que entendem que podem contribuir, não interessa se tem milhares, se tem 3 assistindo, eu pude chegar, ligar minha TV, o André já tinha assistido, meu Deus, foi lindo, Deus, né? O André já tinha assistido, porque ele não foi eu e o Bruno, e aí daqui a pouco ele falou assim, Deus, nossa, que benção, e aí depois eu fui lá e a gente colocou e a gente assistiu. Então, e o que isso quer dizer? Então, Rafa, glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pela sua dedicação em fazer com excelência, pelo que você tem feito. Não é para a obra de Deus, é para essa igreja, porque quem se beneficia disso sou eu. Quem assiste o culto com a qualidade que ele pode dar sou eu. Então eu preciso começar a honrar as pessoas enquanto eu posso e parar de falar assim, você está fazendo para Deus. Não, Rafa, Deus não assiste o culto, Deus já assiste de lá da glória. Nem precisa transmitir para ele, entendeu? Assim, desse jeito, nesse nível. É eu mesmo que preciso. Então eu agradeço, Rafa. Eu agradeço, Rafa, por quê? Porque sou eu que assisto, ele não. Ele tá, eu tinha que andar com uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado. É por Jesus o tempo todo. Agora aqui, o Rafa fazer isso... Ele honra o Senhor com o dom que Deus deu a ele, com a capacidade que ele tem. E eu honro a ele, porque graças a ele, hoje, tudo que é feito nessa casa pode ser registrado com excelência. Eu honro. Eu faço a essa pessoa entender que ela pertence, que ela é importante e que ela é amada. Eu não vou esperar ele falar assim, então, pastor, não vou mais fazer, para eu externar o quanto ele tem valor. Só que a gente vê uma líder, ela fala, Senhor, eu queria tanto fazer isso, mas eu ponho lá, as irmãs nem respondem. Aí você vai imaginando assim, o nível dela, né, de ânimo. Não dá, Valéria, para mim não dá. Eu tentei, Deus sabe que eu tentei. Mas parece que não vai. Porque nós não entendemos o que é pertencer, porque ninguém faz nada sozinho. Porque nós somos nós. Então, se tudo aqui só está bonito, é porque nós nos unimos. Nós nos unimos para isso acontecer. E é porque quando a pessoa pede algo, nós nos unimos para fazer. E é porque quando a igreja precisa de algo, é nós que vamos levantar isso. E quando isso começar a fluir em mim, vai fluir na minha casa, vai fluir lá no meu trabalho. Eu não vou fazer nada, porque não é meu, não é problema meu. Isso aqui não foi eu que arrumei, isso aí, falando que resolva. A gente faz isso o tempo todo. Não é meu problema. Não é. Não é comigo. Eu não estou falando para você ser enxerido e se meter em coisas que você... não é, mas eu estou falando para você entender que é também com você. Se não for para você ir lá se intrometer, porque às vezes não é, interceda, ore. Senhor, não é comigo, mas eu vou orar para que ela tenha sabedoria para sair dessa situação, porque eu não sei como ajudar ela. Eu não sei como falar para ela, nem aconselhar. Então eu vou pedir ao Senhor que o Senhor vá lá, instrua, faça o que eu não posso fazer. Por quê? Porque não é sobre ela, é sobre nós. Se tem algo que eu gostaria de deixar para você nessa manhã quando esse senso inundar a nossa vida, quando esse senso de valorizar o outro, antes do outro precisar dar tchau para a gente. Antes da gente poder olhar para alguém e falar assim, não deu tempo, Dai. A gente achava que tinha tempo. A gente tinha tantos planos, mas a irmã mudou de cidade. A gente achava que a gente ia ficar tanto tempo nessa igreja, mas Deus aprove a Deus nos levar para outro lugar, ou levar a pessoa. A gente vive como se a gente tivesse tanta oportunidade de dizer ao outro quanto ele é importante, amado, e quanto nós somos gratos por pertencer ao mesmo meio que ele. Não perca esse privilégio de fazer isso. E você não vai poder fazer isso com todo mundo, não porque você não pode, mas porque você não tem condições de fazer, quase igual ele é. Então, às vezes, o pastor ele vai fazer isso aqui, aberto.
Todos vocês são amados, todos vocês são importantes para essa igreja. Ele vai fazer. E eu, Valéria, enquanto aqui, a Dai faz isso para ela. Só que ela faz isso para ela. E ela faz para ela. Você entende? É quando eu faço para um. Só que esse um faz para o outro. E o outro faz para o outro. Então todo mundo se sente amado, todo mundo se sente pertencente, todo mundo se sente importante. Não é porque o líder precisou falar, mas é porque, meu Deus, que alegria que eu senti. Sabe por que a gente tem pessoas feridas? Não é só no nosso meio. Valéria, tem tanta gente machucada, eu precisava que você viesse dar uma palavra. E eu até poderia falar assim, é o Senhor, é o Deus que te sara, né? Mas eu tenho uma coisa comigo. Deus usa pessoas. Pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Pessoas nos machucam, mas pessoas também nos levantam. Então nunca ache que você não precisa de ninguém, que só Deus vai curar você. Cura só Deus pode trazer para o seu coração, mas alguém pode dar um abraço em você que representa o Senhor abraçando você. E você pode dar um abraço em alguém que representa o que o Senhor estaria fazendo aqui, agora. Então a gente precisa ocupar esse espaço, senão a gente vai ficar num lugar muito ruim, que é, eu não reflito a glória de Deus. Eu quero terminar, eu quero que nós oremos. Pode ser, né? Pode fazer uma oração? Mas orar, eu queria que a gente se colocasse em pé. Queria que a gente... Talvez a gente precise pedir perdão para muita gente. Valéria, mas pedir perdão porque eu não fiz nada, fez? Porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o pecado não é só o pecado que eu pratico. Pecado é tudo aquilo que eu sei que é bom e eu não faço. É isso. Valéria, eu preciso pedir perdão porque eu senti que eu tinha que ter falado mais para uma pessoa. Valéria, eu sinto que eu tinha que ter valorizado mais uma pessoa. E é graças a Deus que nós temos o WhatsApp. Nós temos tantas oportunidades de fazer isso. E se eu não tenho mais agora aqui contato com essa pessoa? Faça pelas pessoas que você tem contato aquilo que você não fez por essa pessoa. Porque eu ainda estou aqui, então eu posso continuar fazendo isso. Quando eu entender esse sentimento, não entra mais ninguém por aquela porta e passa desapercebido por mim. Porque eu começo a ficar que nem um para-raio, tipo assim, ele precisa se sentir amado, precisa se sentir acolhido, ele precisa sentir que ele passou por aqui. Ele precisa saber porque ele veio aqui. Ele precisa saber assim, você é importante para essa igreja. Irmão, não é só falar assim, essa está na casa do pai, entendeu? Está na casa do pai, essa casa é sua. Não, essa casa é sua porque nós nos alegramos com a sua presença. E nós temos culto na terça-feira, ou na quarta-feira, ou domingo, nós esperamos você novamente aqui. Porque você vai começar a entender o que é pertencer. Você pensa, meu Deus, vou voltar. Me senti tão bem. O irmão que me recebeu me deu um abraço. Meu Deus, eu vou voltar. Meu Deus, eu me senti tão querida. E nós precisamos ser curados nessa área. Porque nós temos feridas de rejeição, de abandono. Nós temos, todos nós temos. E não vem agora da nossa fase adulto. Quando a gente é criança. Nós passamos por isso para chegar até aqui. Alguém fez isso pra gente. Alguém nos trocou. Quando a gente é a irmã mais velha ou mais nova, a gente passa por isso. Alguém prefere o outro do que a gente. Só que quando a gente amadurece e cresce em Deus, e a gente quer refletir a glória de alguém que nos alcançou e nos amou sem merecer, a gente começa a mudar. E como é que a gente muda? A gente começa a entender que agora eu posso fazer pelo outro aquilo que não fizeram por mim. Que eu posso dar ao outro aquilo que não deram para mim. Que eu posso oferecer a alguém aquilo que me faltou. Por quê? Porque eu recebi do Senhor. Paulo não estava na ceia. Não estava. E nós podemos ler a ceia de Paulo. Na ceia. Não é a ceia que Pedro escreveu. Não é a ceia de
de nenhum discípulo, é de Paulo. Porque Paulo não estava presente. Mas Paulo diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que fui traído, e a gente lê isso. Está falando assim, ó, eu não estive lá. Ele que esteve comigo. Eu não estive na ceia que vocês estiveram. Ele que esteve comigo. E porque Ele veio estar comigo agora, eu divido com vocês o que eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi do Senhor. Valéria, nunca ninguém me valorizou por tanto que eu fiz, então se sinta valorizado pelo Senhor. Mas isso não isenta o valor que eu posso dar para você. Não é mais Deus te pague. É que o Senhor te abençoe. Porque eu sou grata pelo que você fez. É isso. É parar de terceirizar aquilo que custou a hora da Soraya, o tempo da Soraya, a dedicação da Soraya. E falar, Deus te pague. Não tem dúvida que Deus vai pagar. Sabe por quê? Nenhum trabalho é em vão no Senhor. Não tenho dúvida. Mas eu, que desfrutei do que o pastor Eliabe faz, do que a Daiane faz, do que o Rafa faz, do que os obreiros fazem, eu preciso honrar essas pessoas. Por quê? Porque elas poderiam estar fazendo muitas coisas, mas elas estão aqui. Deus vai recompensar? Sem dúvida. Tem galardão para eles? Sem dúvida. Mas eu me beneficio daquilo que eles fazem. Então eu digo para eles, que bom que essa igreja tem você. Você é muito importante para essa igreja. Se sinta amado e me perdoa se em algum momento eu não expressei o amor que eu sinto por você. Talvez às vezes não é o jeito da gente, né? Tem gente que não é muito de abraçar, muito de beijar, muito de fazer isso. Cada um é um jeito. E não é porque não ama, é porque não é, a pessoa não é assim. Tá tudo bem. Mas falar, graças a Deus, todos nós falamos. Galera, eu não sei falar, então manda uma mensagem. Se eu não conseguir falar um dia para você o quanto você é importante, o quanto eu admiro você, a sua dedicação, o quanto eu olho para a sua vida e eu me espelho porque você é uma mulher forte, porque você deixa ali a sua casa, porque eu sei o que você passa e você está aqui. Eu quero deixar claro para você o quanto eu vejo Deus na sua vida, o quanto a sua vida reflete a glória de Deus. Eu nunca vi você pregando nem cantando, mas eu vejo Deus em você, sabe? Eu não preciso que as pessoas estejam fazendo coisas assim para eu ver Deus nas pessoas. Tem pessoas no círculo de oração que eu admiro e eu via Deus e elas nunca fizeram nada. A presença delas ali já é o Espírito Santo ali. A paciência, a graça, a temperança, o amor que excede tudo. Eu falo, meu Deus, é o reflexo da glória de Deus ali. Ela nunca vai estar tirando sarro enquanto um louva, ela nunca está fazendo isso. Ela é amorosa. Galera, eu não consigo ser, não, mas ela é quieta. Porque até o tolo se passa por sábio quando ele fica com a boca fechada. Ela não fala. E só de ela não falar, eu sinto a presença de Deus. Não porque ela fala, porque às vezes a gente não falando expressa mais a glória de Deus do que abrindo a boca. E eu não estou falando para você reprimir o seu sentimento, não. Eu estou falando para você que você pode refletir a glória de Deus quando você não colocar Deus numa caixa, olhar para Ruth ou para Val, para qualquer outra pessoa e falar assim, Deus usa, não, Deus usa você exatamente assim. Deus usa você. Deus usa a Dai com a dedicação aos filhos dela, assim, sendo uma boa esposa. Deus faz com que você reflita a glória, fazendo exatamente aquilo que você faz com excelência. Você não precisa fazer grandes feitos para Deus ver em você e nem eu ver. Por que eu quero terminar orando, fazendo essa oração por vocês nessa manhã? Porque se você tiver esse sentimento em você, é igual um remédio bom que você toma. Você conta para todo mundo. Nossa, eu fui numa loja, tem uma promoção. Você faz o quê? Não conta para ninguém comprar igual você. Você ia falar conta para todo mundo? Não conta. Vai que ela acha o número, depois vem nós três aqui com o sapato. Você não conta. Tem uma coisa que você não quer, que todo mundo fique igual você. Eu sei. Mas eu estou falando desse sentimento. Quando ele inunda você, ele sai para fora. Porque o transbordo, ele acontece quando eu estou cheia. E é isso. Você tem que se esvaziar. Se esvaziar de mim. E me encher daquilo que é dele. Para que isso transborde através de mim.
Por quê? Porque eu estou tão cheia de me sentir amada, pertencente, importante, que agora todo mundo que está perto de mim se sente assim também. É esse o meu desejo para essa manhã. Que você, a partir de hoje, faça todo mundo que passar pela sua vida se sentir importante, amado e pertencente. Não deixe ninguém passar pela sua vida e não fale isso. Não deixe ninguém, nem no seu trabalho. Não deixe ninguém passar pela sua vida sem saber o quanto essa pessoa... Valéria, mas só se eu pudesse... Eu não... Não, mas se você está querendo refletir a glória de Deus, você faz. Então eu queria que você agora, nesse momento, fechasse aí os seus olhos, apresentasse diante de Deus, colocasse a mão aí no seu coração. E você talvez que estava aí nos assistindo, nos acompanhe ou nos assista depois, talvez você também não se sentiu assim na sua casa e veio para a igreja às vezes buscando isso. Quantos de nós saímos de uma família onde não tivemos nem senso de pertencimento, fomos abandonados, nem senso de sentirmos amados, muito menos importante, porque afinal, tudo que a gente fazia era o básico, fez mais que obrigação. Que importante, amado que amado, não sei o que é isso, na minha família ninguém é assim. Aí você vem para Jesus e Ele primeiro te ama, depois Ele diz, morri porque você é importante. E agora Ele convida e você agora pertence, você não é mais uma criatura, você é filha, filho. E isso dá o senso de falar, existe uma família para você. Existe um lugar onde você pertence a esse lugar está em você e você vai encontrar nesse lugar um lugar de descanso, a presença dele. E talvez a gente guarde isso, a gente chegue na igreja buscando essa carência de tudo que eu queria na vida era me sentir importante, mas Satanás sabe as nossas dores e daí ele faz alguém tocar justo na nossa ferida e nos desvalorizar. Satanás sabe aonde estão as nossas dores e aquilo que o ser humano precisa, então ele faz alguém fazer com que a gente não se sinta amado. Porque você viu que fulano fez para todo mundo, mas não lembrou de você? Satanás sabe a importância que isso tem e ele sabe o que fazer para que eu não me sinta assim. E essa tem sido a ferramenta dele nos dias de hoje. Tocar nas nossas feridas, nas nossas dores. Falar assim, olha, fulano, se fulano te amasse, tinha te mandado uma mensagem. Se fulano te amasse, tinha feito isso para você. Se fulano achasse que você faz falta no grupo, não tinha deixado você para trás. É isso que Satanás começa a lançar nas pessoas para elas começarem a se entristecer. Mas aí você entende, não, Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu sou amada do Senhor. Eu sou importante para o Senhor. E a partir disso eu resolvi que aonde eu estiver e quem estiver perto de mim vai se sentir amado, pertencente e importante. Sabe por quê? Porque eu decidi estar no lugar de alguém que reflete a glória de Deus. Arabaixuri andararabaxuri cantararabaxai. Namando andararabaxuri andararabaxai. Senhor, desce como um bálsamo sobre a nossa vida, sobre as nossas carências, sobre as nossas raízes de amargura, sobre as nossas dores, sobre aquilo que nós estamos carregando, porque alguém não fez algo que poderia ter feito, mas talvez só fez para mostrar o quanto é importante eu fazer e não só eu receber. Porque a tua palavra vai dizer, olha, Valéria, é muito melhor, é mais importante você dar do que você receber. Sabe por quê? Quem dá do que tem. Senhor, essa pessoa não fez isso de propósito. Essa pessoa não deixou de fazer ou fazer com que eu me sentisse amado porque não me ama. Essa pessoa não deixou de fazer isso para você porque você não é pertencente, muito menos porque você não é importante. Essa pessoa só fez isso porque ela nunca sentiu isso. Talvez nunca ninguém fez para ela e ninguém dá o que não recebeu. Mas nós queremos ser como Paulo, Senhor. Aquilo que nós recebemos, nós queremos dar. Mas nós recebemos do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos entregue, assim como já nos entregou no dia que nós nos encontramos contigo, mas que isso comece a sair, a florescer em nós, comece a dar frutos, comece a sair de dentro para fora sobre nós o sentimento do nós, do juntos, do vamos, do somos, e não da individualidade
individualidade que Satanás quer implementar no nosso meio, de que há uma competição, há o melhor, há o que faz mais. Nós não competimos para chegar em lugar nenhum, nós chegaremos juntos. O arrebatamento vai ser algo que apenas os que morreram vão ir na frente, mas até para chegar lá, vamos chegar juntos. Sabe por quê? Porque a tua palavra vai dizer que nós nos encontraremos com Ele nos ares. Até para entrar no céu, entraremos nós. Fazer parte do corpo é fazer parte do nós. Que a glória do Senhor nessa igreja seja manifestada pelo nós, pelo sentimento que nós construímos isso, nós façamos, nós fizemos, nós faremos. Nós podemos construir, nós podemos manifestar a glória. Nós, não é sobre mim, é sobre nós. E é por isso que o Senhor sempre deixa claro: sem mim vocês não podem fazer nada, porque é nós. É Valéria, você e eu, não é você sozinha, não sou eu sozinho, é sem mim, nada vocês podem fazer, porque nós juntos faremos. Coloque em nós, tira toda a solidão, toda a individualidade, Senhor. Não é só do grupo das irmãs, é do nosso meio. Tira toda a individualidade, que não é problema meu, ninguém me ajuda, por isso eu também não faço, não. Nós não estamos mais nesse lugar. Nós não estamos mais vivendo dessa maneira. Nós somos uma nova criatura, Senhor, chamados para manifestar a Tua glória. Então eu quero encerrar, Senhor, pedindo ao Teu Espírito Santo: inunde essa casa com essa presença. E que a Tua glória seja manifestada pelo nosso sentimento de olhar para o outro com amor. E que a Tua glória encha essa casa e um grande quebrantamento pela nossa contribuição no Teu reino, pelo amor que nós manifestaremos. E que através de nós, nesse tempo, o Senhor faça grandes coisas. Porque é isso que a Tua palavra diz, que nós faríamos coisas maiores. Pai, eu Te agradeço por essa manhã preciosa. Eu espero que do fundo da minha alma, Senhor, pessoas aqui consigam olhar para outra e dizer: você é muito importante, você é amada, você tem muito valor. E eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar fazendo algo, sabe? Que o Espírito Santo pôs no meu coração. É uma representatividade só. Mas eu queria chamar a Dai aqui na frente, aqui. E às vezes a gente pensa assim: a honra que a gente dá é a honra que a gente um dia vai receber. Sabe por quê? Porque a quem honra, honra. Não é a quem honra porque merece honra. É a quem honra, honra. Aquele que honra vai ser digno de receber honra. E eu lembro do começo, quando eu comecei a vir aqui, que a Dai era dirigente das irmãs, quando eu comecei a vir ministrar, né Dai, eu acho. Na primeira atividade, na Dai na frente, que eu sei que é 27 anos. Mas nós somos essa nova geração. Eu estou agora. Eu não estou há 27 anos atrás, estou agora. E às vezes a gente nunca teve a oportunidade de falar de repente para a Dai, quando ela falou: gente, eu estou entregando trabalho, né? Agora é um novo tempo, vou cuidar, né? Estou grávida, ou saí antes porque entendi que posso fazer outra coisa, tenho minha família, não tenho como me dedicar tanto. Entendi o tempo. E talvez a gente nunca tenha tido a oportunidade de falar assim: Dai, nós honramos você pelo seu serviço. Não é porque você é pastora, não é porque você é esposa do Eliel. Nós honramos você por quem você é. Nós honramos você porque você é importante. Porque tem muitas pessoas, esposa de pastores e líderes, que elas se desanimam, porque tudo que as pessoas lembram dela é:
pastora, esposa do pastor. Mas ela não é. Ela é a Daiane. Ela não é a esposa só do pastor. Ela é uma pessoa. E a gente às vezes esquece disso. A gente esquece que a pessoa que está na frente de você, como líder ou não, ela é uma pessoa. E a gente enche o nosso peito e fala assim: eu não acho certo. Eu não acho que a esposa de um pastor tem que fazer. A pastora tem que ir. É um absurdo uma pastora não participar. A gente gosta. Esse senso de justiça. Porque eu tinha uma pastora. Só que antes de eu ser uma pastora, antes de eu ser a esposa do pastor, eu sou a Dai. Eu sou limitada. A Valéria é limitada. Quando eu entendo a minha limitação, eu entendo que outra pessoa pode fazer muito melhor aquilo que eu não posso fazer. E que eu posso fazer muito bem aquilo que Deus me chamou para fazer, e está tudo bem. Mas às vezes a gente põe um peso sobre o outro, e a gente nunca tem a oportunidade de falar para o outro assim: eu queria honrar você. Eu queria honrar você e a sua vida, o seu serviço, a sua maneira de servir. Inspira outras pessoas. Mesmo talvez ela precise, mas eu não faço nada. Faz. Tem muita gente que inspira a pessoa sem fazer nada. Tenha certeza disso. Nada que eu digo que a gente entende como fazer alguma coisa. Então agora sim, nessa figura que eu pedi para a Dai vir aqui, é só por isso, porque ela faz parte dessa nova, sabe, desse que vem. Aí veio a Dai, depois que a Dai veio, já veio outra, né? Daí depois vem outra. E a vida é assim, irmãos. A vida é ciclo. Eu faço o meu melhor enquanto posso fazer, mas não sei até quando vou fazer. Tudo na vida é assim. Eu faço até enquanto estou, porque eu estou, não sou. Eu sou filha, eu estou pregando, não sou pregador, eu estou. Pode ser que eu esteja fazendo uma outra coisa. E por que eu chamei a Dai aqui? Porque eu gostaria muito que vocês, enquanto esse sentimento que nós criamos aqui nessa manhã, de pertencimento, queria que vocês, ninguém vai fazer nada, mas eu queria que você talvez estendesse a sua mão e, como uma forma muito de gratidão pela vida da pastora de vocês, pela vida da Daiane, pela vida da dirigente que já foi, algumas pegaram ela como dirigente, outras não, né? Porque troca entre a gente, sai gente. Que você fizesse como forma de fazer alguém essa honra que talvez você um dia esperava ter recebido de alguém. Porque aquilo que você oferece é aquilo que você um dia vai receber. Eu acho que do fundo do seu coração, talvez essa pessoa que talvez você queria honrar não está aqui. Mas eu queria que você, através da vida da Dai, você expressasse isso fazendo por ela. Então nós vamos estender a nossa mão. Nós vamos orar pela vida da Dai nessa representação dessa mulher que faz e que às vezes em algum momento não pode fazer mais. E aí parece que perde a importância. Sabe? Porque às vezes a gente se sente assim. Quando eu fazia, todo mundo me chamava. Como agora eu não faço. Eu sei, gente, o que é entrar numa igreja sem cargo. Com cargo dela. Eu sei o que é entrar e sentar no banco lá do fundo e sair. Eu sei também o que é entrar com um líder. Eu sei que é todo mundo no final do culto vir falar com você. E depois, quando você não tem nada, ninguém fala com você. Só que no nós não tem ninguém mais importante. No nós é todo mundo importante. No nós é todo mundo amado. No nós, irmã, eu fiquei tão triste que você foi embora e não pude dar um abraço em você. No nós, todo mundo tem valor. Então eu queria muito que você orasse, porque através dessa honra que a gente um dia quer atrair para o nosso meio, para o nosso grupo, para a nossa igreja, para o reino de Deus, a gente vai fazer isso como irmãs, pela vida da vida. E a gente vai fazer até num sentimento muito maior, que é perdão, Dai. Se é alguma palavra do grupo, porque a gente é muito bom para isso, para criticar, para falar não ficou bom, não gostei. Mas a gente nunca agradece. A gente é bom em criticar e muito mal em elogiar, porque toda a glória é para Deus. Mas a alegria e a honra a gente faz para as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a honrar e falar assim, perdão. Se em algum momento alguém não valorizou você, o seu trabalho, em algum momento alguém não
dê o devido valor que você deveria ter recebido. Mas eu sei que o Senhor te ama, vê valor em você. Mas nós, como somos falhos, às vezes pecamos nisso. E agora nós vamos fazer isso. Nós vamos derramar uma unção nesse ambiente de cura, para que nós sejamos mulheres curadas, mulheres não competitivas, mulheres que querem refletir a glória, mulheres que querem derramar do que estão cheias, mulheres que querem honrar, mulheres que conseguem ver valor no outro, em vez de ficar só esperando alguém dar valor a você. Quanto mais você valorizar o outro, mais valor alguém vai dar a você. Tenha certeza disso. Quanto mais valor você der a alguém, mais alguém vai dar valor a você. Talvez não vai ser a mesma pessoa, mas alguém vai valorizar você. Então estenda a sua mão. Estenda a sua mão aqui. E eu quero que você fale. Porque nós somos bons às vezes para falar o que não devemos, mas agora nós vamos orar. Nós vamos orar pela vida da Daí. É rápido isso. E isso eu quero que você sinta no seu coração. Senhor, nós queremos nesse momento, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento. Nós queremos repreender toda a seta que às vezes existe no nosso meio, de palavras que nós lançamos sobre as pessoas, que fazem elas se sentirem incapazes, que fazem elas se sentirem insuficientes, que fazem elas se sentir incompetentes, que fazem elas se sentir que não sabem fazer direito aquilo que os outros querem que essa pessoa faça. Pai, que venha sobre nós um senso de valor que vai além do fazer. Que venha sobre nós, através da vida da Daiane, uma unção de cura, de coisas que nós podemos viver enquanto nós, porque nós não pensamos no sentimento do outro. Nós cobramos, mas nós estamos tão dispostos a dar tão pouco de nós. Nós estamos dispostos a cobrar muito e dar muito pouco. Espírito Santo de Deus, faz sobre nós vir uma unção de unidade. Que a tua glória seja manifestada através dessa oração na vida da Daiane, na vida das mulheres dessa igreja, na vida da sua família, na vida dos pastores, obreiros, liderança que está aqui, Pai. De um sentimento de pertencimento, Pai. Um pertencimento tão grande que repreende da nossa boca palavras que trazem dor para o outro. Que repreende da nossa fala palavras que vão dar ao outro um senso de que ele não é importante, que ele não é amado, que ele não faz diferença, Pai. Eu sei que talvez aqui nós temos mulheres unidas. Nós já vimos esse grupo com 80 mulheres. Eu sei, Senhor, mas ainda assim eu sei que no meio de tudo isso não escapamos de ser feridas. Eu sei que tem muito mais pessoas para contribuir, mas nós não escapamos de ter gente no nosso meio que ainda quer vir para tirar. Nós não escapamos disso, nós estamos aqui. E o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor honre cada mulher pelo seu serviço. Honre a vida da Daiane, honre essas mulheres, honre a Néia, a Soraya, a Zilda, honre as mulheres que passaram, passarão, que serão as sucessoras. Honrem as mulheres e façam delas mulheres de honra. Mulheres que também sabem honrar outras mulheres. Mulheres que sabem honrar outras mulheres. Mulheres que vão manifestar o teu reino, a tua glória. Sabe como? Simplesmente amando, dando valor àquilo que é importante, Senhor. Eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, fica no nosso meio conosco. Nos ensina cada dia mais. Nos ensina. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. 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 Néia, Soraya, não sei quem vai assumir. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus honre vocês. Que vocês sejam mulheres que cada dia mais refletem a glória de Deus. Obrigada. Que bênção, né, irmãs? Eu pertenço.
E vocês? Sintam-se honradas, porque estamos aqui na presença do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para aprender um pouco mais. Sintam-se honradas, irmãs. O Senhor nos ensinou mais um pouco. Temos muito ainda o que aprender. Vamos passar a vida inteira aprendendo, né? Em nome de Jesus. Bom, nós queremos dar prosseguimento. Temos uma ação para fazer. Um sorteio para fazer. Irmãs, pode pegar aqui para mim, por favor. Aleluia. E como pertencentes a esse grupo, temos presente também. Ô, glória, quem que não gosta de um presente? Ninguém deu glória? Aleluia. Vamos começar com o sorteio do bolo. Esse bolo decorado tá muito bom, hein? Sossô, vem cá. Vem fazer esse sorteio. As irmãs que colaboraram para nossa festa. Esse aqui. Primeiro é o bolo, número 21. Quem que é o 21? A irmã Samara, vamos registrar. Irmã Samara, você ganhou o bolo. A gente pode abrir seu bolo, irmã? Tô brincando, tá? Mas... Brincadeira, irmã Samara, eu vou guardar para você, tá bom? Bom, mas tem um pudim e um pão também. É só para quem tá aqui. Presente. Vamos lá. Pode sortear o pão primeiro. Aí sim, irmãs, vamos dividir esse pudim, que eu não comi pudim de manhã. Aleluia. Quem que vai ganhar esse pudim? É o pudim? É o pão, tá? Tá bom. Quem que vai ganhar o pão? Que isso, irmã? Você pertence. É verdade, você não entende. Você vai ter que assistir. Aleluia. O pudim da Ana Maria. Gente, posso falar? Posso falar? Teve uma marmelada nesse negócio. Tô brincando. Aleluia, gente. Que bom, né? Que bom se alegrar na presença do Senhor. Ah, verdade. A irmã está me cobrando aqui. O pão e o pudim foram doações para fazer esse momento de alegria, tá? Vamos fazer um momento de comunhão também, né? Certo? Depois. Aleluia, gente. Vamos encerrar. Vamos nos colocar de pé.
À noite tem mais. Venham. Tem mais reservado para nós. Aleluia. Vamos fazer... Aleluia. Vou pedir para a irmã Daiane estar fazendo essa oração para encerrar. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, por esta manhã, que o Senhor Jesus nos concedeu, Pai amado, uma manhã importante, Senhor Jesus, a qual o Senhor falou aos nossos corações, qual o Senhor tem nos curado, Senhor Jesus, e nos mostrado, Pai, a importância, Senhor Jesus, de nós demonstrarmos, Pai, e transbordarmos, Senhor Jesus, o amor que o Senhor entregou por nós, Pai, na cruz do Calvário. Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, Pai amado, demonstrando esse amor, Pai querido, para quem está no nosso lado, por quem passa por nós, Senhor Jesus, que seja tocado por este amor, Senhor Jesus, que transforma, este amor que cura, Senhor amado, esse amor que faz a diferença, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, isso esteja no nosso coração, isso esteja na nossa mente, e nós possamos pôr em prática, Senhor Jesus, porque essa é a sua vontade. Eu creio, Senhor, que essa palestra não foi em vão. Pai querido, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor Jesus, e fazendo a diferença onde quer que nós estejamos, Pai. Seja no nosso trabalho, na nossa casa, Senhor Jesus, seja no supermercado, aonde nós estivermos, Senhor. Que nós possamos transparecer, Senhor, esse amor que há em nós, Pai querido, que é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos pregar esse amor aonde nós estiver, Senhor Jesus. Nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor. Continue nos dando essa graça, que possamos, Senhor, fazer conforme foi ministrado aqui, Senhor. Transbordarmos esse amor, Pai. Refletirmos essa glória do Senhor em nós, Pai, para todos aqueles que cruzarem pelas nossas vidas. No nome de Jesus, nós te agradecemos por cada irmã que esteve aqui, pela nossa irmã Valéria, Senhor Jesus, que dispôs tempo, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, e nos derramou, Pai querido, a Sua palavra sobre o nosso coração. Leva-nos em paz, Senhor Jesus, para os nossos lares. Dá-nos um bom encontro com os nossos familiares, Senhor. Que a partir daí, Senhor, nós possamos demonstrar esse amor a quem está do nosso lado primeiro, Pai, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, Pai querido. Em nome de Jesus, nós confiamos nisso e esperamos isso em Ti, Pai, pois dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliar, ministra a bênção para nós. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso tão querido e eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que concordam, digam amém. Amém. E se Deus é por nós, e agindo Deus, vamos todos na paz, na bênção, em nome de Jesus.